Olá, me chamo Leatrícia, sou jovem advogada e hoje a Jovem Advocacia Pode traz o tema o empreendedorismo na advocacia. Vamos debater esse tema, conversar e nossos convidados são a doutora Joélica, que atua há 12 anos no direito previdenciário, é um grande nome, e o doutor Jair Anderson também atua há 1 ano e meio no direito previdenciário e também criminal. É um jovem advogado, mas com um histórico já de muitos anos de empreendedorismo também. Então nós vamos conversar a respeito do empreendedorismo, né, na profissão, na advocacia. A gente vai começar aqui perguntando à doutora Joélica, né, quais as principais estratégias que ela aconselha aos advogados iniciantes para construir uma rede de contatos, né, para atrair clientes hoje no mercado jurídico? Bom, o que eu considero principal? A comunicação. O que me faltou, né, no começo da minha advocacia, e eu perdi bastante tempo por causa disso. A comunicação. O advogado tem que estar onde o cliente está. E no lugar que ele estiver e ver que tem possíveis clientes, ele tem que se portar como advogado, se apresentar como advogado. Então, a comunicação é muito importante. Porque se você, por exemplo, está no supermercado, você fica ali no canto, calado, reservado. Tem várias pessoas que podem ser possíveis clientes. Se você não se portar como advogado, eles não vão saber que você é advogado. Então, o principal é a questão da comunicação. Você tem que estar onde os clientes estão. Você tem que estar em todo lugar, porque todo lugar tem cliente. É a questão também de você se oferecer para as coisas, porque quando a gente começa, a gente não é visto. Sempre tem um advogado que é mais famoso, que, né, tá mais tempo no mercado. Então, o que é que eu sempre fazia? Eu me oferecia para dar palestras no sindicato, colônia de pescadores, associações. Então, a gente se oferece para dar palestra, para dar orientações jurídicas. Aproveita as oportunidades. Então, é muito importante essa questão, né, de se fazer ver como advogado. Sim, muito importante, porque quando inicia, né, a advocacia é uma longa caminhada até você conseguir os contatos, né, começar a mesma divulgação. Já tem advogados, né, há mais tempo no mercado, então você vai entrar tipo numa concorrência desleal, né? Sim. Você sozinha, né, sozinho, sendo que já tem advogados sólidos na cidade, então você tem que meter a cara a tapa mesmo, entendeu? É se oferecer, é ir atrás, é procurar conversar com as pessoas, é a questão da comunicação mesmo. Hoje em dia tem muitos eventos, né, palestras. Sim. Bem mais talvez do que com certeza, né, naquele tempo. Hoje está mais fácil, sem falar que tem as associações de bairro também. Hoje tá menos nessa questão, mas tem, principalmente na zona rural. Então, você chegar numa zona rural, conversar com o presidente de uma associação e, por exemplo, você faz um projeto. Eu tenho um projeto para eu andar em tantas comunidades e prestar informações e esclarecimentos sobre todos os temas jurídicos. Entendeu? Você chega num presidente da associação e diz, eu estou com essa proposta bem aqui. Tem como eu fazer isso aqui nessa zona rural, aqui nessa localidade? Sim. Ele topa. Então, você faz ali, presta suas informações, esclarece dúvidas da população e faz a sua marca, o seu nome. Entendeu? Então, a gente tem que usar de todas as estratégias, porque a concorrência é grande, mas dá para a gente se sobressair, porque tem várias, né, alternativas. Com certeza, como o doutor Jair Anderson, né, ele está atuando, né, há 1 ano e meio, mas em várias participações, né, já vem um histórico aqui do escritório também, que ele possui, né, atuando em outras áreas, né, como previdenciário, criminal. E você, quais as inovações para procurar se destacar nesse mercado? Pronto. As inovações, ela parte desse pressuposto, que somos advogados. A primeira coisa que a gente deve entender, no primeiro dia de faculdade, a gente já tem que se posicionar como advogados. Na verdade, o primeiro dia, o primeiro curso, você já é um advogado.
quer queira ou quer não, para a sua família, você já começa a ter aquele olhar. Eu aprendi uma coisa muito certa: os meus primeiros clientes vão ser o da família. As primeiras causas, os primeiros litígios é da família. Saiba administrar esses litígios de família. Saiba fazer com que a sua família seja o seu maior propagador de você, advogado. A sua base está. Sempre a base foi na família. A sua família é que vai lhe carregar. É seu pai que vai indicar para o amigo dele. Na mesma hora, seu pai lhe enxerga. Um doutor, um advogado, meu filho vai ser o melhor do mundo. Acredite no seu pai e acredite também no seu potencial. Eu vejo muito na jovem advocacia essa falta também de conhecimento, de empreendedorismo. O que é que seria isso? A falta de conhecimento. Porque o jovem advogado, ele chega e entra, ele conhece muito da lei. Mas você conhece a lei para o juiz, você conhece a lei para as outras pessoas. Você tem que conhecer a lei para aquele seu cliente. Aquele cliente, você sabe a lei, sabe, mas você sabe escutar o problema dele? Você sabe ver o que é que ele tem? Porque para nós advogados, sempre chega problemas. Então, um bom advogado, um bom empreendedor é aquele que resolve problemas. Temos que ver esse olhar. O empreendedorismo é isso. Enquanto uns choram, eu vou vender lenço. Sim, com certeza. Então, o empreendedorismo parte disso. Saber empreender, eu vejo a maior dificuldade dos jovens advogados. É isso. Empreender é difícil, como a doutora aqui falou, já tem os grandes, já tem os maiores, que ele já vem daquela linguagem. Porque um advogado que já tem mais de 5 anos de experiência, ele já resolveu bastante causa. E os clientes da advocacia, todos nós sabemos que a advocacia ela tem um pouco de privacidade na divulgação. A gente somos um pouco, como eu vou dizer, temos limite da publicidade. Nós temos que saber isso, que a nossa publicidade ela tem um limite. Então, aquele cara que já tem 5 anos de advocacia, ele já saiu na frente. Então, como você, advogado, vai saber se posicionar com ele? Então, a primeira coisa, começou o estudo, você vai lá saber. Eu vou trabalhar para quem? É para minha família? Vamos se posicionar. Na conversa do dia de domingo, você vai dizer, olha, estou estudando direito, eu aprendi hoje isso, que o direito do consumidor, que o direito da família, isso, aquilo, outro. Então, você já vai começando a fazer o seu legado. Vai começando a criar a autoridade. Isso, a autoridade. Você chega no posicionamento, mesmo que você não tenha OB, que você não tenha nada, mas você chegou na conversa de domingo da sua família, todo mundo tem um problema. Todo mundo tem um problema. Isso é inevitável. Não é no problema de direito do consumidor, é problema com terra, é problema com talão de água e luz, é problema com telefone, é problema com celular. Então, todo mundo tem. Então, quer empreender? Veja naquele problema a solução que você vai agariar para os seus futuros clientes. E o empreendedorismo na advocacia é um investimento no conhecimento, né? Não tem... Assim, não é só sobre o capital financeiro, o escritório, é um conhecimento que a pessoa pode adquirindo. Isso. O empreendedorismo na advocacia, eu sou empreendedor, sou empresário também. O empreendedorismo na forma empresarial é capital, é money. Já na advocacia, não. Na advocacia é conhecimento, é estratégia. Você não precisa ter grandes investimentos, não. Você consegue ser um bom advogado você tendo coragem, só. Você não precisa de um escritório físico de começo, de imediato. Você tendo a coragem, você vai numa lan house, você consegue imprimir uma procuração para você, você pede uma canetinha emprestada dentro do banco. Dentro do banco tem aquela caneta, né, da gente preencher envelope. E lá mesmo, dentro daquele banco, já tem uma demanda. E você, como empreendedor, assine bem aqui a procuração. E vamos lá, vamos buscar seus direitos. Então é isso. Não é capital, é capital intelectual. As oportunidades que a doutora Joélica mencionou em relação a procurar associações, a lugares. Outra coisa que nós temos aqui na cidade, a questão da rádio. A rádio. A rádio, você chegar na rádio e falar assim, olha, eu queria uma oportunidade de tratar de tema tal. Por exemplo, nós estamos no Agosto Lilás. Eu queria falar aqui sobre os direitos das mulheres. Sim. Tem como você abrir aqui a oportunidade para mim? Lógico que ele vai abrir a oportunidade. Então, é você ir atrás das oportunidades. Gente, a oportunidade tem demais. Hoje em dia está muito mais facilitado. Muito, doutora. Muito mais facilitado. É tão tal que os advogados mais velhos, eles ficaram para trás. Isso é a realidade da nossa cidade.
os advogados mais novos e iniciantes, eles estão à frente, porque estão dentro das inovações. Os advogados mais velhos, vamos dizer assim, né, os primeiros, eles não se abriram ainda para as novas tecnologias. Sim, Ainda tem sofre adaptação ainda tempo, tá né? bem conservado ainda, bem conservador ainda, né? Então, os advogados iniciantes estão à frente. Então, tem advogado que está com 1 ano, 2 anos, ele já está bem à frente, entendeu? Sim. Então, as oportunidades. Hoje em dia, tem várias oportunidades. E adaptando ao mercado jurídico. Com certeza. Inclusive, entrando em relação à adaptação, qual forma a adoção dessas novas tecnologias, temos as ferramentas digitais também, podem melhorar o crescimento para o advogado e também de um escritório? Como é que os advogados podem se adaptar a essas inovações? Em relação a essas inovações, eu gosto de citar sempre uma que, para mim, é a principal, a questão do processo eletrônico. O advogado ele pode estar na beira da praia e ele pode estar peticionando, acessar, né? Entendeu? Então, isso é a liberdade geográfica. Então, isso foi maravilhoso. É a questão do processo eletrônico, porque a gente ficou mais livre, entendeu? Ficou mais livre para atuar. E também a questão dessas tecnologias, a gente tem que ver ela a nosso favor. Por exemplo, quem tem escritório grande, eu não tenho escritório grande, eu tenho escritório, sou eu mais 4 estagiários, mas para administrar dá um pouco de trabalho, se fosse eu sozinha, né? Então, as tecnologias, o que é que eu uso? Eu uso aplicativos que me favorecem, né? Na gestão do meu escritório, na gestão financeira, na gestão de pessoas, né, na gestão dos processos. Então, são aplicativos gratuitos, a gente não está pagando nada, que organiza o seu escritório. Então, lá no escritório a gente usa o Trello, ele é gratuito, e ele organiza muito o meu escritório. Então, a gente deixou quase 80% a questão de papéis. Lá no escritório não tem papel. Os que tem são de processos mais antigos. Então, hoje você pode armazenar tudo na nuvem, sem gastar nada de armazenamento do seu computador. Então, a tecnologia você tem que usar a seu favor, entendeu? A questão também do marketing, né? A questão de você fazer a sua marca. Hoje, a gente estava conversando até aqui antes, que os advogados iniciantes, o que eles têm de empecilho principal? Muitos não têm dinheiro para abrir o escritório. E com a internet, né, com o marketing digital, você não precisa ter um escritório físico. Você consegue fazer a sua marca, né, através do marketing digital, gratuito. Sim. Então, você pega o seu celular ali, grava um stories, grava um Reels, coloca no seu Instagram e vai alimentando o seu Instagram. Então, todo mundo hoje tem um Instagram. Todo mundo vai te caçar no teu Instagram. Então, se você tem a tua marca, se você está ali todo dia, a constância, né? Você está ali todo dia, colocando conteúdo informativo, mostrando a tua rotina, mostrando o teu dia a dia do teu escritório, tu num cartório, tu numa delegacia, independente do que seja, você está fazendo a sua marca. Então não tem a questão, eu não tenho o financeiro para me começar. Não precisa. Você tem um celular, tem a sua voz, começa. Como o doutor Jairnes falou antes, né? Dentro das limitações e a gente tem que começar, né, com aquilo que a gente tem. Sim. Seja o seu melhor naquilo que você tem, enquanto você não tem condições melhores. Sim. Então, só pegando o gancho da doutora, seja também, muitas das vezes, a gente tem que usar a internet a nosso favor, que os jovens advogados têm um poder muito grande na internet. A jovem advocacia, na internet, puxando para o lado do empreendedorismo, vocês, jovens advogados, têm um potencial muito grande com a internet. Vocês, jovens advogados, têm um gancho muito grande, que é a internet. E outra coisa, você não tem que pensar no cliente hoje, agora, imediato. Você tem que pensar no cliente para daqui a 6 meses, para daqui a 7 meses. Você também tem que fazer a sua base. Os mais antigos têm sua base. Tem. E você já fez sua base? A jovem advocacia tem que também fazer a base dela. A internet é a sua base. Hoje, se o jovem advogado pensar e olhar para a internet, o empreendedorismo está totalmente digital. Fale a linguagem dos seus próximos clientes. Fale. Nós, doutora, que somos advogados mais jovens, a doutora Leatrícia também, vai ver o seguinte: aposentadoria. Somos jovens. E quem vai se aposentar? Quem tem 60 anos, quem tem 55 anos. Então, como é que é a sua linguagem com ele? Sim.
Ele vai acreditar em você com 19 anos, com 23 anos? Então, use a rede social, fale a linguagem que ele quer ouvir. Não fale a linguagem, eu sempre digo, o juridiquês você vai falar no exato momento. A doutora falou, esteja em todo lugar. Mas naquele lugar, saiba falar de acordo com aquele seu possível, no meio. Seja advogado ali, saiba peticionar para o juiz, mas não saiba peticionar para o seu cliente. Seu cliente você não deve peticionar para ele. Você deve resolver o problema dele. Peticionar, a gente peticiona para o juiz. Então, use a rede social, explique de uma forma educada, de uma forma que ele vai entender. Chegue, doutora, numa delegacia, você vai... Como eu vou lhe explicar bem rápido. Pegue um problema. Vamos supor, tem problemas inúmeros na internet. Pegue um problema e saiba desenvolver ele. Tem 30, 40 clientes que têm aquele mesmo problema. Com certeza. Por incrível que pareça, com aquele mesmo problema, se você souber falar a linguagem dele, ele vai ver. Ah, aquele doutor está falando o mesmo problema que eu estou sentindo aqui, que eu estou vendo. Aí ele vai dizer, rapaz, pois bora, já com ele. Então, o empreendedorismo é isso. Saiba falar para o seu cliente futuro. Sim, em relação a você falou, construir a base, né? A gente vive numa sociedade muito imediatista, né? Eu estou com 12 anos na advocacia e eu perdi muito tempo porque eu não tinha essas dicas que estão tendo hoje, né? Perdi muito tempo. Então, eu entrei para o marketing. No meu escritório, a gente tem um setor que cuida do marketing, né? Uma empresa, eu pago o tráfego pago. Então, são coisas que se eu tivesse ouvido falar antes, né? Eu já estava mais à frente. Então, a gente tem que construir a base da gente. Sempre estar perto de pessoas que a gente quer ser igual. Não é questão de inveja, não. É questão que aquela pessoa é um exemplo para a gente, né? Então, a gente não pode perder tempo com coisas que vai tirar a gente na nossa linha, né, que a gente quer crescer. Então, é muito importante ter a base. E a questão do Instagram é isso. Hoje você posta um vídeo, amanhã você posta outro. Quando você for ver, a sua página está cheia de vídeos. E aqueles vídeos vão ajudar outras pessoas. Você quer atingir, por exemplo, como o Jane falou, uma aposentadoria, uma pessoa que está em casa, que não tem acesso a Instagram. Porque os mais velhos sempre mais é Facebook. Facebook, né? Não, e os TikTok, né? Mas os o filho, o sobrinho dele está vendo aquele vídeo e vai dizer, fulano de tal, eu vi o vídeo daquela advogada, ela está falando justamente do seu caso. Você quer ver? Bora procurar aqui o contato dela. Então, a gente tem que ir correr atrás e fazer a nossa base. Não para o cliente amanhã, depois da manhã, um cliente futuro. Entendeu? Mas você tem que ter a sua base, mostrar que você tem conhecimento daquilo. E que você está naquele dia a dia, né? Mostrar que aquela é a sua rotina. Que você vive aquilo, o que você está postando, que você realmente vive. Sim, e para essas informações chegarem a um maior número de pessoas, porque hoje o primeiro lugar que as pessoas procuram para quando querem tirar uma dúvida, né, procurar saber mais, é na internet. Quem tem quem acessa. Né? Então, a maioria. A gente chega na zona rural, tem uma casa bem ali, está lá na zona da internet. Todo mundo tem internet. Não sai mais assim, as ruas procurando placas de escritório. Isso. Mas é o equilíbrio entre manter o tradicional e as inovações. As inovações e o tradicional você tem que manter sempre aliados. Você tem que ter seu escritório físico. Beleza, tem que ter. Mas você, como rápido, você quer abrir aqueles... Não, calme. Faça um pouco de uma base do seu alicerce. Outra coisa a ser debatida. Todo mundo chega, ele diz, doutor, eu tenho direito a isso. Né? Você já viu? Ele pesquisa na internet, eu sei disso. Não é assim. Então, como você, jovem advogado, lidar com isso? Então, você também tem que se preparar. Eu sempre bato na tecla. Se prepare não com money, não com dinheiro. Se prepare para lidar com pessoas de forma que você saiba conversar com ela. Ele sabe o direito dele? Sabe. Mas você sabe a forma de adentrar com o direito dele. Ele vai dizer, doutor, eu tenho 60 anos, eu tenho direito a me aposentar. Calma aí, vamos lá. Vamos ver se você realmente tem esse direito. Porque é muito fácil. Então, se ele tem 60 anos, ele vai se aposentar, então vá lá. Não é assim. A gente é advogado, a gente estuda para isso, para ter todo um preparo, para ter todo um conhecimento. Então, saiba usar seu conhecimento. E as inovações estão aí para lhe ajudar. Sempre eu gosto de falar, né? O online é muito bom, mas o offline funciona ainda muito boca a boca. Então, é muito importante você prestar um serviço de qualidade, ter responsabilidade, porque você está lidando ali com o direito, com a vida do cliente, né? Ter responsabilidade. Sempre eu passo isso para os meninos lá no escritório. Gente, aqui não é brincadeira. Aqui é a vida das pessoas.
Então, tem que ter responsabilidade, porque o offline ainda funciona bastante. Então, você presta um serviço de qualidade para aquele cliente, ele vai te indicar para várias pessoas, ele vai te trazer várias pessoas. Então, é um online sempre com offline, nunca só online. Entendeu? Porque a gente tem que conversar com as pessoas. Então, isso também atrai muito o cliente. A forma como você dá atenção para o cliente. Você chega no seu escritório, tem um monte de cliente na recepção. Você entra, bom dia. Sim. Né? Aí o cliente já fica... O cliente já fica, né? Lá no escritório sempre eu digo, gente, aqui é encantar o cliente. O cliente, na hora que entrar na recepção, ele tem vontade de voltar. Então, é muito importante sempre a questão da comunicação. Para mim, a comunicação é o mais importante. E eu sofri bastante com isso, porque eu sou, assim, muito trancada. Mas, eu tenho em mente que é a minha profissão. Então, na minha profissão, eu tenho que ser comunicativa. É quase que uma obrigação. Então, para mim, a comunicação é o que destrava, né, a questão do captar cliente, conseguir cliente inicialmente, né? Então, sempre parte da comunicação. Sim, a comunicação é muito importante. Eu, por exemplo, como jovem advogada, quando iniciamos, a primeira informação é que tem um período da jovem advocacia, até a base, né, construir essa base, estabelecer, que são 5 anos. E hoje, com essa troca de informações, de experiência, por exemplo, hoje em dia o podcast são vários, e é uma forma muito boa de trocar conhecimento, né, de chegar a um público maior e para os jovens advogados, para construir isso antes desses 5 anos. Né? Durante um caminho assim longo, você olha 5 anos, então como é que eu vou fazer isso, né, funcionar durante esses 5 anos? De qual forma eu vou poder levar ao meu escritório, o escritório que eu trabalho, aos clientes? E é muito importante essa troca, né? Isso. Como o Dr. Jair, antes empreendedor, doutora Joérica já com anos atuando, então é muito importante. Outra coisa muito importante também, assim, que atrai também bastante olhares. Por exemplo, o advogado tem que estar todo o tempo atualizado. Então, se você vai num congresso, vamos lá em outra cidade, Fortaleza, São Paulo, posta que você está naquele congresso se atualizando. Posta com os palestrantes, posta você anotando. Então, tudo isso chama a atenção das pessoas. A gente pensa que as pessoas não veem, mas elas veem. Aquela doutora está no congresso tal, se atualizando. Estudando sempre. Ela vai trazer algo diferente. Sim, ela vai trazer algo diferente. Ela está buscando sempre se atualizar. Então, tudo isso chama a atenção das pessoas. A gente pensa que as pessoas não veem, mas veem sim. O mínimo que a gente faz, as pessoas veem. Tudo. Tudo. A gente sempre, nós como os advogados, somos vistos toda hora. Observados. Somos observados em todo lugar. Por incrível que pareça, até quando a gente está no jantar comendo um espetinho, qualquer coisa, nós como os advogados somos vistos toda hora. A gente tem sempre aquele olhar, olha, o doutor está ali comendo. Então, do mesmo jeito que a doutora falou, vá para um congresso, vá. Ele está olhando, ele diz, será que a doutora trouxe alguma atualidade para o meu processo? Aí ele vem até você e pergunta, e aí, doutora, tudo bem? Aí você diz, olha, chegou a novidade tal para o seu processo melhorar. Então, o empreendedorismo é isso, é buscar novidade. Existe o arroz e o feijão, beleza. Agora existe o baião de 2. É o mesmo arroz e o mesmo feijão, mas ele tem uma nomenclatura diferente. Baião de 2. Então, é uma inovação. Não deixou de ser o arroz e o feijão, mas é um baião de 2. Então, o empreendedorismo também, para você que é advogado, você tem que se atualizar. Eu falei no começo do podcast. Primeiro dia de aula, você já começa a ter uma base. É 5 anos de curso, é também 5 anos de aprendizagem para você ter aquela base. Você vai reduzir seu tempo pós-faculdade. Pós-OAB, você consegue reduzir aquele seu tempo se você se preparar desde o primeiro dia da faculdade. Começa já antes, justamente, a sua jornada já começa a partir desse exato momento que você adentrou na faculdade. Eu falo muito para os estagiários lá no escritório. Gente, quando eu comecei minha faculdade, eu fui com muita sede, né? Muita sede. Eu queria aprender. Aí que a gente procurava um estágio. Não, só a partir do 6º, 7º período. Não, isso não tem condição. Quando eu chegar no 7º período, eu já estou terminando, não sei nem o que eu vou fazer na minha vida. Aí eu comecei a andar num lugar e pedindo mesmo estágio. Aí consegui um estágio no fórum e tudo, aí eu vim lá no escritório. Hoje eu tenho uma estagiária no escritório que ela entrou no 8º período. Ela disse que sentiu muita dificuldade aqui em Piracuá que conseguiu um estágio, porque a gente tem muito isso aqui. Os advogados, como eu posso dizer, ainda o pensamento muito fechado. Tem muito advogado que pensa assim, eu não vou ensinar um estagiário, porque quando ele se formar, ele vai tomar meus clientes. Isso vem um histórico antigo. Né, então a gente tem muito isso. Graças a Deus está melhorando, né? Mas
antigamente, para conseguir um estágio no escritório de advocacia, era quase impossível, não conseguia. Então, graças a Deus, lá no escritório, tem os meninos que estão no segundo período, para eles que eles estão de parabéns de ter conseguido ir atrás, né, logo no começo. Né? A outra do 8º período, ela sempre se queixou bastante, porque não tinha. Não tinha. Então, assim, os advogados ainda têm muito isso na cabeça, nesse pensamento fechado. Gente, dá oportunidade para o estudante, né? Porque quando ele se formar, ele vai estar mais preparado, não vai estar tão perdido, porque a faculdade é uma coisa, né? A prática é outra. Então, sempre eu tenho isso, eu gosto muito de ensinar, né? Gosto bastante de ensinar. E eu não tenho isso em mente, quando ele sair, ele vai tomar meus clientes. Tem cliente para todo mundo. O importante é que quando ele está ali comigo no meu escritório, ele está me ajudando e está crescendo junto comigo. Entendeu? Justamente. Então, eu não tenho esse negócio de, não vou ensinar porque ele vai tomar meu cliente. Não. Então, isso vai ajudar ele também no início da advocacia dele, porque quando ele começar, ele vai ter o mínimo de conhecimento que a gente não teve no nosso tempo. Porque na faculdade, infelizmente, a gente não aprende a prática, né? E, claro, todo profissional também precisa da ajuda. Com certeza, com certeza. Precisar essa com troca. Certeza. Mas é porque esse aí advogado iniciou agora, ele não vai dar certo para colaborar comigo, mas não. Porque o jovem advogado, ele traz o que ele está... Ele já vem com as inovações, né? Ele já está entrando na profissão com as inovações para juntar com a experiência isso, dos você outros. falou que o jovem advogado já vem com as inovações, é verdade. Lá no escritório eu fico assim, porque tem coisa da internet, do Instagram mesmo, que eu não sei fazer. Aí eu digo logo, não, fulana, pega, faz pra mim, pelo amor de Deus. Então, vocês já estão vindo com isso a mais, entendeu? Com esse plus. Porque já estão sabendo muitas coisas que a gente não sabe. Assim, em relação à internet, é pouca coisa que eu sei fazer. A questão de vídeo, editar essas coisas, nada eu sei fazer. É tão tal que eu tenho uma empresa que faz isso pra mim lá no escritório. Mas os meninos sabem fazer, então vocês já estão vão chegar na frente, né? Sim, e é uma troca, né? E com certeza, uma troca. Entre os profissionais. Doutora, só dando um fechamento para você. Você sabia que boa parte dos nossos estagiários, eles nos trazem conhecimento gratuito? Verdade. Por quê? Ele está lá na faculdade, a faculdade dá aula para ele e a gente, muitas das vezes, só preocupado em trabalhar, esquece de aprender. E eu aprendo muito com advogado, com os meus estagiários, com as minhas pessoas que trabalham junto comigo, porque todo dia, de segunda a sexta, eles estão lá na aula. Aí eu paro aqui um pouquinho no meu escritório, trago eles e converso com eles. Como foi a aula de hoje? Aí eles trazem coisas que eu pagaria cursos para aprender e eles trazem. Outra coisa, por que esse pensamento do advogado mais de 5, 6 anos de experiência, 10, 15 anos tem? Eu aprendi muito no empreendedorismo, foi com os estagiários. Foi assim. Eu abri vários e vários escritórios graças a estagiários, porque eles traziam esse leque. Doutor, lá na cidade tal, tá faltando isso, bora para lá, doutor. E eu todo o tempo só focado na minha cidade, só focado aqui no meu físico, não via isso. Então, hoje eu tenho escritório em várias cidades, parte do Ceará, parte do Maranhão, capital, Piracuruca e outras regiões, mas foi graças aos estagiários. E as pessoas não querem dar oportunidade para ele? Que nada, para mim, todos os estagiários são muito mais importantes do que aquele que tem 10 anos, 20, 30. Com certeza. Então, para a gente encerrar aqui nossa conversa, né, foi muito importante, é muito importante essa troca entre a experiência, né, as inovações, para ajudar os jovens advogados e até mesmo os advogados experientes, né, com anos já de atuação. Sim, muito importante. A troca sempre é muito importante, isso, né? Agora vamos com as considerações finais sobre esse assunto que a gente conversou, debateu aqui. Vamos lá. Em relação à questão da captação de clientes, né, é muito importante a comunicação, tem que ir atrás mesmo, se vestir, ser advogado, agarrar as oportunidades, né, e seguir em frente. Não é porque você é advogado iniciante que você não pode isso ou não pode aquilo. Você pode ir muito, porque você já vem
com coisas novas que nós, advogados mais velhos, não temos, né? Como a questão que a gente falou aqui, a questão da internet. Então, hoje, o advogado iniciante ele chega com todas as estratégias possíveis de internet. Então, usem isso a favor de vocês. Em relação às inovações, né, é isso. É usar as inovações a seu favor, fazer o seu nome, fazer a sua marca e ir atrás de serviço e trabalho que não falta de jeito nenhum, tem para todos. Sim. Pronto. Sobre a advocacia e o empreendedorismo, as minhas considerações finais são o seguinte: faça até dar certo. Acredite em todos os clientes, acredite no seu potencial, que também você estudou, você se preparou. Empreendedorismo é isso. Está preparado para as inovações, está preparado para as mudanças. Nunca pare no tempo. Empreender é sempre estar atento às inovações. Como mesmo a doutora falou, quer ser advogado, quer ter o destaque? Vamos lá, trabalhe duro. Trabalhe com aquelas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores. A advocacia, principalmente a jovem advocacia, o conselho que eu tenho para vocês é não desistir. Vá lá, não deu naquele nicho, não deu naquela parte, não sou previdenciarista, se ache, veja com que você se dá bem. Eu vejo também muitas das vezes, curso, você é advogado? Eu não quero advogar para clientes. Beleza, então mude sua tendência. Eu não quero clientes. Pois então estude para você dar palestras para advogados. Então faça isso. Eu não consigo ter contato com clientes, eu não me sinto com clientes, a minha linguagem é diferente. Pois então se adapte à linguagem dos advogados, que também eles precisam se atualizar. Eu sempre digo, muitas das vezes o barbeiro ele se prepara muito para cortar o cabelo do cliente, mas o outro barbeiro se preparou para cortar o cabelo de outro barbeiro. Então é isso, tem barbeiros que se profissionalizam em ser mestres, em dar cursos, em dar palestras. Então eu sempre digo, tudo tem uma oportunidade. O empreendedorismo é isso, é você achar oportunidade em tudo. Então seja resolutivo. A minha dica é isso, não desista e seja resolutivos. Faça com que dê certo. Eu não sei como, não sei quando, mas eu vou fazer dar certo. Sim, muito importante. Então, esse foi, mais um episódio do podcast. Agradecer, se você gostou, o conteúdo para agregar, a profissão, ao conhecimento. Curta, comente, compartilhe. Então foi isso, obrigada.